Mas afinal, planejar é realmente necessário? A resposta de pronto é sim. Porque se nós não planejamos, toda vez que nós nos envolvemos com um coletivo, muitas ideias diferentes, pessoas diferentes, não tem um objetivo só, unificado. Não flui a atividade que você tem a intenção de fazer. E o ser humano é cheio de intencionalidades em todas as atividades que ele vai fazer. Sempre tem uma intenção, sempre tem uma motivação. Sempre tem-se um desejo de realizar algo. Dessa forma, é preciso planejar, porque senão a corda arrebenta. E mesmo planejando, não é garantia que as coisas vão fluir da forma que imaginamos, mas pelo menos o caminho a percorrer fica delimitado. Você consegue observar as experiências e colher melhores frutos da ação que você deseja concluir. Quando pensamos em ser humano e educação, é necessário todo professor, bem como os profissionais envolvidos nesse trabalho, tenha sua prática fundamentada em concepções que contribuam para o desenvolvimento integral da criança, na educação infantil, de modo especial, que é o nosso tema. De modo que a organização da rotina possua objetivos e que o professor projete as ações em que se proporcione à criança novas e ricas experiências para conhecer, explorar, imitar e, portanto, desenvolver como um todo. Porque o ser humano é um complexo, formado de várias experiências, as quais ele passa, que vão constituir como um ser humano. Desenvolvem culturalmente, socialmente, cognitivamente, o que torna ele uma pessoa. O professor, no seu ato de educar, sempre precisa visar que ele irá promover todas as atividades necessárias para o desenvolvimento peculiar que a criança se encontra. E isso só é possível se ele pensar no desenvolvimento integral da criança, tanto no sentido físico como psicológico, e o cognitivo. Com isso, a educação das crianças assume um caráter essencial, uma vez que atua como impulsionadora do desenvolvimento infantil. Logo, é fundamental pensar-se em uma educação intencionalmente organizada, ou seja, bem planejada. O planejamento na educação infantil é um momento que possibilita o professor encontrar soluções para obter avanço no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança. Por isso, deve ser uma atividade contínua, onde o professor não somente escolhe os conteúdos a serem passados, mas faz todo um processo de acompanhamento, onde diagnostica os avanços e as dificuldades de toda a turma, e também de forma individual, já que é fundamental o professor levar em consideração as peculiaridades e as especificidades de cada criança, já que cada uma tem seu modo de agir e de pensar, né? E sobre isso, é importante ter claro que a criança, ela está dentro de um grupo. Uma sala aí de 32 alunos, 25 alunos, mas ela ainda é um indivíduo, ainda ela precisa de voz, ainda ela precisa ser escutada. E como eu faço para oportunizar essa voz e essa escuta da criança? É planejando, é tendo um ato intencional. Eu preciso pensar que a criança, além de um aprendente nesse círculo de educação que ela está envolta, em muitas escolas, até mesmo no período integral, ela precisa se desenvolver da maior forma possível para poder ter suas habilidades sociais contempladas. Tudo que ela aprende na escola, ela associa com todas as outras questões que a tornam um complexo humano. O que faz uma criança ser bem instrumentalizada, bem instruída, não é o fato dela acertar todas as atividades propostas dentro da escola, mas sim o fato dela saber contextualizar todas as informações que ela adquiriu no processo educativo com a sua vida social. E a criança é o social, é o brincar, é o interagir, é o saber conviver, né? Saber escutar o outro, se entender e se tornar humana. O processo de educação infantil, ele é intensivo nesse sentido, porque ela vai aprender na educação infantil todas as habilidades, descobrir todas as suas potencialidades que a caracterizam como um ser humano. Ela não nasce humana, ela se torna humana no processo de convivência. E o professor tem um papel fundamental em nortear ela, quais são os recursos que ela tem historicamente sistematizados e culturalmente sistematizados em nossa sociedade para se tornar humana. Então, quando a gente fala, a gente pensa, em considerar as peculiaridades, a especificidade de cada criança dentro de um grupo, é isso. Eu preciso entender o pensar, o agir, o sentir, o motivar ela dentro de um grupo. Mas como fazer isso? O grupo tem 25, 35 crianças.
Sem planejamento não é o caminho. É a primeira concepção que você deve pensar. Precisa planejar. E quantas estratégias? Algumas estratégias. Sempre pensar que a criança não é igual ao outro, ela está no mesmo grupo, mas isso não a condiciona a aprender da mesma forma. E o planejamento tem que vir com esse olhar expandido. E como eu faço para ter esse olhar expandido? Através do conhecimento, que eu, professor, devo buscar antes de entrar na sala de aula. Conhecimento do desenvolvimento humano, de como se dá todo esse processo, principalmente na fase da educação infantil, conhecimento científico dos conteúdos historicamente sistematizados e os conhecimentos culturais, para que eu possa apresentar para a criança com maior propriedade os instrumentos que tem, que um mundo pode oferecer. A arte e a cultura é parte do ser humano e ela tem que estar presente fundamentalmente na educação infantil e em todas as atividades. E ninguém ensina aquilo que não sabe, que não tem para si. Então, antes de eu planejar, eu preciso conhecer, me abrir ao novo, estar atualizado, participar de museus, teatros, grupos de pesquisa, diferentes grupos de trabalho, conhecer a origem das religiões. Eu, professor, na educação infantil, preciso me instrumentalizar para ter o que ensinar, para ter o que planejar. A organização e o planejamento das atividades diárias proporcionam ao professor a reflexão de suas ações e metodologias, analisando os resultados do seu projeto e visionando como é que pode ser feito todas as atividades que vão ocorrer naquele dia emocionante, gritante às vezes das crianças, cheio de energia. O papel do professor, planejar uma sequência de atividades que possibilite uma aprendizagem significativa para a criança, nas quais ela possa reconhecer os seus conhecimentos, ampliá-los e reformulá-los. Ao projetar ações para o futuro, o professor demonstra seus objetivos e consegue identificar junto com a criança se esses foram ou não alcançados com êxito. Eu planejei e porque eu planejei e tenho propriedade disso, consigo perceber a evolução da criança, né? O desenvolvimento dela, a apropriação dela das coisas que estão sistematizadas na sociedade, as quais lhe está sendo apresentada. Além de considerar as necessidades de mudança para que o processo se torne ainda mais rico. No entanto, é necessário elencar alguns objetivos específicos no planejamento e na rotina de organização. Ele precisa ter um embasamento teórico e científico. Não é partindo apenas das próprias experiências que ele vai conseguir projetar atividades para uma aprendizagem enriquecedora. Faz-se necessário que o professor possua uma concepção que norteie a sua ação pedagógica, o que, por sua vez, lhe motivará e dará sentido à sua prática na educação infantil. A bagagem teórica do docente possibilita a compreensão do desenvolvimento infantil, bem como a compreensão de como a formação e a educação se dão nesse período da infância. Eu preciso, como professor, estar bem instrumentalizado para planejar. Ao pesquisar e se instrumentalizar, o professor deve aprofundar-se nos estudos de teorias e concepções que abordem de maneira diferente o processo de ensino, que entenda todo o contexto social que a criança vive, meio à articulação dos conteúdos historicamente sistematizados. É importante ter claro que, ao planejar, a minha função enquanto professor é ensinar os conteúdos que a cultura e a história da humanidade produziram. E é ensinar através do brincar, respeitando a condição peculiar que a criança está naquele momento. Não é porque o conteúdo é científico, não é porque eu me apropriei ele de forma ortodoxa e séria através de leituras de textos que a criança vai acessar esses conteúdos dessa forma. O lúdico e a brincadeira é o carro-chefe do desenvolvimento infantil e são esses recursos que eu tenho que ter em mente ao planejar. Qualquer coisa que eu pense em ensinar não pode estar dissociada, não pode estar distante do ato de brincar. Ela precisa estar junto. E para eu pensar de forma criativa, eu tenho que me apropriar dos conteúdos científicos. Eu tenho que entender de botânica, tal como eu preciso entender de matemática e de artes plásticas. O conteúdo da educação infantil, ao contrário do que se pensa, não é um conteúdo raso, não é um conteúdo vazio. Ele precisa ser muito bem elaborado. Pare e pense.
Para eu ensinar de uma forma divertida algo, eu preciso conhecer muito bem aquele assunto, pois senão o planejamento vai acabar sendo passar na lousa, um texto. São artimanhas e artefatos que não cabem na educação infantil, porque eles não envolvem o lúdico. Para eu ser criativo, eu preciso estar bem instrumentalizado com os conhecimentos os quais eu quero passar para a criança. Ao reconhecer a necessidade de formação, pesquisa e busca dos conhecimentos científicos antes de se planejar, reconhece-se também a necessidade de uma reestruturação na atividade do professor, nas horas de trabalho, na condução de quanto é atividade em sala de aula com o aluno, quanto tempo deve ser direcionado para o preparo dessa aula em serviço. A qualidade da educação está associada ao tempo que tem para se planejar e pensar uma atividade. Enquanto o sistema educacional não prover esse tipo de tempo, essa reflexão mais profunda, a qualidade da educação está submissa a acasos. E tudo que é acaso não é planejado. E se não há planejado, não é ato intencional. E se não é ato intencional, não é educação. É necessário o posicionamento político de nós professores de reivindicarmos essa reestruturação no ensino para que possamos conseguir colocar em prática aquilo que acreditamos, a importância do planejamento para se ter uma educação de qualidade, mas que esse planejamento não seja reconhecido como importante apenas para nós professores, mas sim para todo o sistema educacional do Brasil.